trago aqui alguns slides, tá? Só para guiar a nossa discussão, mas o objetivo é que a gente possa apresentar elas de uma forma bem mais prática, certo? Então, eu trouxe como esse título, né? Ensino por e com telas, certo? O que a gente pode usar no ensino. Então, mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui com vocês. E para começar, eu gostaria de fazer algumas provocações a todas e todos aqui presentes, inclusive vocês que estão aí no YouTube, tá? Nesse momento síncrono, a gente queria saber como é que você está dando as suas aulas, como é que você está pensando nessa questão de dar aula no ensino remoto, por exemplo. O que de fato nós podemos fazer para que a gente possa melhorar esse processo? Quais são as limitações de vocês? Então, dessa forma, eu gostaria que vocês entrassem em uma das ferramentas. Quando vocês verem essa luzinha piscando, é uma dica. Então, já anotem aí no caderno, já anotem aí no celular, né? Uma dica de processo de pesquisa, de gamificação, até mesmo você pode pensar em várias possibilidades. Aqui eu estou fazendo como questionário de sondagem, tá? Então, fica a primeira dica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês vão, basicamente, acessar esse link e colocar esse código. Eu vou colocar aqui para vocês no chat do YouTube. Vai ter um leve delay, certo? Mas eu acredito que vai chegar para vocês. Eu gostaria de fazer essa interação agora com vocês, se é possível. Outras pessoas falando que ainda não está aberto para a votação. Agora está, gente. Bom, podem tentar aí. Tentem aí. Basicamente, gente, vocês vão colocar, assim como vocês acessarem no dispositivo de vocês, eu vou até fazer aqui na hora, né? Vocês vão entrar em menti.com, né, nesse link, vai aparecer justamente essa tela aqui. Basicamente, vocês vão colocar o código, que o código é 3540527. Coloca para submeter e vai aparecer a opção de você colocar 3 respostas, né? Em que são palavras que você considera como sendo possíveis, né, de serem concebidas as suas aulas nesse período de ensino remoto, né, de pandemia. Como vocês podem ver, já está aparecendo aí algumas palavras, né? As aulas estão sendo engraçadas, desafiadoras. Desafiador 2 vezes. E essas palavras é uma nuvem de palavras que você pode conceber dentro dessa ferramenta, tá? O Mentimeter, que ela é muito interessante nesse sentido. Vamos aguardar só mais um pouco. Olha aí, as palavras aparecendo. Então, essa aqui é uma ferramenta bem interessante para você fazer, por exemplo, como um questionário de sondagem, né, como a gente está fazendo aqui. Vocês podem ter acesso, né, a várias possibilidades nesse sentido, em que aí a gente tem, né, uma possibilidade da gente ver o que demais se destaca em um determinado assunto. Por exemplo, você quer saber o que os alunos sabem sobre um determinado conteúdo, né? Então, podem fazer a esquematização de palavras principais, ou até mesmo de frases, ou outros tipos de questões. Vocês podem perceber na tela, por exemplo, né, que está sendo bastante desafiadora as aulas nesse período, né? Então, aí a gente tem uma forma de poder compreender como é que os professores, né, as pessoas estão se sentindo. As palavras que realmente têm mais destaque e aparecem maior, né, são as palavras que mais têm recorrência. Por isso a gente percebe aí, ó, desafiadora, solitária, cansativas, né, difícil, e por aí vai, né? Muito bom. 34 pessoas participando dessa atividade, certo? E para você que não
chegou agora, né, tá vendo essa parte do vídeo agora, é uma ferramenta chamada Mentimeter. 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 Que é uma ferramenta que dá para você fazer várias coisas com ela, certo? Passando agora para uma outra questionamento, certo? Então, esse aqui você pode fazer junto com seus alunos. Eu gostaria de saber de vocês quais são, né, qual o maior desafio em inovar nas suas aulas. O que de fato faz com que você não consiga fazer uma produção para além de uma aula tradicional, né? Então, vocês podem responder aí o maior desafio. Além dos que estão expostos, né? Por exemplo, a gente tem a possibilidade de responder, né? No caso. Falta de tempo, ou não sou bom com tecnologia, acho que não é necessário, não tenho dificuldades, não tenho equipamentos, ou outros. Aí já tem algumas pessoas falando, né? Falta de tempo é uma delas, está aparecendo com 3 respostas. Vamos ver, o que mais? E o mais interessante dessa ferramenta é que você pode fazer realmente um questionário de sondagem, saber a opinião dos alunos sobre um determinado conteúdo, né? Obviamente, a gente tem uma versão que é, no caso, a Basic, né? Que é a versão, seria a versão gratuita, que você tem algumas limitações, mas você já consegue fazer várias coisas com elas, tá? Então, aí temos algumas pessoas respondendo. Geralmente a falta de tempo está sendo um fator de grande relevância e sendo uma das maiores dificuldades que está sendo apresentada por vocês, né? Aí algumas pessoas falando que não tem equipamento. Então aqui você já tem a possibilidade de ver um gráfico, né, mais ou menos do que está sendo feito, né, do que as pessoas pensam em relação a isso. Então é bem interessante mesmo para a gente adaptar no contexto escolar, principalmente nas nossas aulas síncronas, tá? Então acho que 40 pessoas geralmente é o que a gente tinha respondido na outra. Então, a gente tem um seguinte gráfico, que esse gráfico, inclusive, pode ser salvo, né, para você usar nas suas, não sei, em alguma pesquisa, né, que você tem interesse, dentre outros, tá ok? Então, aí a gente tem esse gráfico. Então, vamos agora para voltar para os nossos slides, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, essa ferramenta que nós acabamos de apresentar é o Mentimeter. Na pronúncia do inglês, né, é diferente, né, gente? Pelo amor de Deus. Mentimeter. Mais ou menos assim. Pelo amor de Deus, se Jeová estiver aí, me perdoe, já vai me perdoando por isso, viu, amigo? Então, vamos lá. Nesse sentido, a gente pode ver que temos muitos desafios, né, que precisam ser trabalhados quando a gente pensa nessas tecnologias, né, porque, querendo ou não, o ensino remoto nos traz muitos desafios, principalmente com o acesso às tecnologias. Então, nesse caso, a gente precisa ponderar o que nós dispomos, o que a gente tem de possibilidades de ser utilizado e o que a gente pode fazer. Então, são desde atividades, acompanhamento de atividades, apresentações interativas, planejamento, gravação de aula, dentre outros. A gente vai tentar estabelecer um pouco sobre isso, tá? Espero que dê o tempo para a gente pensar em algumas delas. São mais dicas. Eu quero trazer de forma um pouco mais prática aqui essas ferramentas e algumas dessas dicas que podem auxiliar vocês no trabalho, né, com o ensino e com telas. Tá certo? Espero que vocês gostem. Por favor, se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, podem fazer aí nos comentários do YouTube, que Elaine e os outros professores, né, vão passando para a gente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu trago aqui algumas ferramentas, né, voltadas para atividades, certo? Lembrando, tem a luzinha piscando aqui, é dica, certo? Eu trago 3 dicas aqui para a gente trabalhar com atividades especificamente. A primeira delas é o Google
o Sheets, né? O Google Planilhas, o WordWall e o Telegram, tá? São ferramentas, às vezes, um pouco mais conhecidas, tá? Certo? Por exemplo, para acompanhamento de atividades, o Google Planilhas, o Excel, né, como se fosse o Excel online, né, ele facilita muito a nossa vida. Né? Eu vi que muitos professores estão utilizando, né, diário físico, né? Eu sei que tem muitas escolas que, inclusive, pedem, né, que seja um diário físico, mas por que não você já organizar tudo em uma tabela, né, fazer a computação de notas de uma forma um pouco mais prática. Então, quero mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Então, aqui, a nossa primeira dica, né, em relação às atividades é o Google Planilhas, né, o Google Sheets, em que você, basicamente, pode apresentar criar uma nova, né, planilha através dessa possibilidade de colocar esse link, sheets.new. Se você utilizar o Google Chrome, por exemplo, que eu estou utilizando aqui, tá? Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem para fazer acompanhamento de atividade, diário de notas e faltas, e dentre outros. Né? Realmente é uma grande possibilidade. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Para a gente fazer uma demonstração. Só um minutinho. Bem, aqui eu estou apresentando para vocês o Google Planilhas, certo? Ele é basicamente um Excel da vida, tá? Eu trago aqui realmente para a gente ver o que a gente pode fazer com ele. Obviamente, a gente não vai ter tanto tempo para explorar todas as ferramentas, mas eu dou algumas dicas aqui que vocês podem utilizar. Uma delas é a possibilidade de transformar um acompanhamento de tarefas de forma um pouco mais prática, para você não precisar ficar anotando em um caderno físico, né? Por exemplo, uma planilha como essa, na nuvem, né, você pode acessar de vários dispositivos, você tem a possibilidade de ir salvando automaticamente, ou seja, não tem perigo de você perder, né? Porque as alterações já vão sendo salvas na medida em que você vai fazendo. Obviamente, né, você vai necessitar de internet, e até mesmo tem a opção offline, mas isso daí é outro passo que a gente pode explicar em outro momento. Então, eu trago essa possibilidade aqui da gente ter a Larissa, o Manuel, os alunos aqui, e a gente transformar em uma tabela como essa. Por exemplo, em que a gente tem aqui a Escola Estadual Professor Paulo Freire. Só um exemplo aí. Por exemplo, na disciplina de língua portuguesa, tá? Em que a gente tem aí o acompanhamento de 4 atividades, que cada uma delas vai valer, por exemplo, 2,5, né? Geralmente a gente faz alguma avaliação nesse sentido, né? Já a gente dá uma pontuação, principalmente no ensino remoto, a gente está fazendo muito mais atividades nesse sentido. Então, eu trago aqui uma possibilidade de configuração dessas planilhas, né? Para vocês fazerem dessa forma aqui, ó. Para aí você já ir, ó, colocando aqui, a Larissa fez a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª atividade. Então, ela está com 10. E vejam que automaticamente já vai sendo salvo aqui ao lado, certo? Bem como nessa parte aqui de cima. Todas as alterações que a gente faz, ó, já vai sendo salvo aqui no seu Drive, que você pode acessar, obviamente, em qualquer outro dispositivo que tenha acesso à internet, inclusive no seu celular. Ok? Então, deixa eu ver aqui como é que a gente pode fazer. Vou tentar mostrar aqui de maneira um pouco mais rápida, para além das configurações de cor e etc, tá? Que basicamente você pode fazer. Inserir, aqui na parte de cima, você vai ver que tem aqui, ó, caixa de seleção. Você vai clicar nela, ok. Mas, Ebson, eu vou ter que fazer isso para todas elas? Não necessariamente. Você pode fazer basicamente, ó, você está vendo esse quadradinho, você clica nele e arrasta. E já vai aparecendo. Ah, beleza. Então, ó, posso fazer o mesmo aqui para a direita. Certo? Então, aqui a gente já tem a caixa de seleção que já está clicável, né? Ó, você pode clicar se o aluno tiver feito, por exemplo. Mas, e agora vamos ver a questão da nota. Como é que a gente poderia implementar, né? Uma das possibilidades é você fazer uma fórmula,
certo? Que basicamente eu somei e dividi por 4, como vocês podem ver aqui, mas para eu somar essas caixas de seleção, eu vou ter que fazer uma modificação aqui nos dados, tá? Eu vou aqui em dados. Inclusive, você pode ver depois, né, essa aula no YouTube, que vai estar gravada. Não se preocupe, se estiver indo um pouco mais rápido, podem fazer questionamentos, tá certo? Você vai fazer aqui a validação de dados. Em que nessa parte aqui, na validação de dados, você pode colocar em critérios a caixa de seleção, né, que é aqueles campos que a gente colocou. Você pode selecionar um determinado intervalo. Ok. E você pode usar valores personalizados. Por exemplo, se a caixa estiver selecionada, ou seja, o aluno fez, não sei, por exemplo, eu vou dar 5 pontos, né? Vou dar 5 pontos. E se a caixa não tiver feita, 0. Então, eu coloco para salvar. Aí, a partir disso, quando eu vou aqui ver essa questão, por exemplo, eu coloco soma, é uma fórmula do próprio Excel, tá? Entre parênteses. Eu tenho aqui, ó, que para 0, né? Então, ó, por exemplo, se eu fizer uma seleção, vai ter 5, e se eu fizer uma outra seleção, vou ter 10. Né? Então, assim sucessivamente, você pode construir para fazer uma tabela como essa daqui, que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, eis aí uma possibilidade que vocês têm de estarem fazendo com o Google Planilhas, que vocês podem fazer, por exemplo, presença, computação de notas, né, acompanhamento de atividades, correção de atividades, né, e dentre outros, certo? Então, acho que uma ferramenta que é bastante conhecida, mas às vezes a gente não dá tanta importância nas potencialidades. Eu quero realmente trazer aqui aspectos práticos, né, que a gente possa, mesmo com alguma limitação, né, a gente consiga fazer, tá bom? Espero que tenha ficado claro nesse sentido e, por favor, fiquem muito à vontade. Então, vamos passar para outras dicas aqui. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Então, esse foi o Google Planilhas, né? Só lembrando que ele pode ser acessado, né, pelo link que está sendo disponibilizado aqui, bem como por esse QR Code, que vocês podem dar uma pause, né, nesse vídeo e fazer o escaneamento, certo? Todas as ferramentas que eu estou querendo mostrar aqui, algumas delas têm o QR Code aqui para vocês, né, já fazer o escaneamento e acessar, tá bom? Vamos lá. Uma outra ferramenta que eu acho interessantíssima, principalmente para nós, professores de línguas, né, é a ferramenta WordWall, tá? Ela também pode ser acessada por esse QR Code, certo? E também por esse site aqui que está disponibilizado no slide. Então, a gente pode fazer atividades interativas, online, offline. Uma grande vantagem que você pode utilizar tanto nas aulas síncronas quanto nas aulas assíncronas, porque ele possibilita, por exemplo, você imprimir as atividades, possibilita você fazer a alteração dos tipos de atividades. Inclusive, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês sobre algumas delas. Tá? Gente, não sei se está indo rápido, se está tranquilo. Por favor, vão respondendo aí no chat. Elaine, está dando certo, Elaine, para entender? Tudo certo, amigo. Maravilhoso, como sempre. Ai, que bom. Perfeito. Fico feliz. Então, gente, nesse sentido, eu vou mostrar aqui um pouquinho do WordWall, tá? Vocês podem dar um print depois da tela e escanear aí o QR Code que está sendo mostrado. O QR Code, geralmente, nos celulares mais modernos, a gente já tem, ou se não, você pode baixar um aplicativo, né, de acessar tranquilamente. Bota a câmera aqui, ó, para escanear isso aqui, já aparece lá a possibilidade de você acessar esse site, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o WordWall, tá? Basicamente, ele é uma ferramenta, assim, incrível para a produção de atividades, né? Principalmente atividades síncronas e assíncronas. Então,
eu vou mostrar aqui algumas dessas possibilidades para vocês, só para vocês terem uma noção um pouco mais sobre isso. Espero que ajude aí vocês a elaborarem algumas atividades, tá? E o mais interessante é que você consegue adaptar, né? Você, por exemplo, pode fazer um quiz, você pode fazer uma interação através de ordenação de palavras. Eu vou mostrar aqui uma atividade apenas, para vocês darem uma olhada, tá? Essa daqui é uma atividade, deixa eu carregar aqui um pouquinho. Essa aqui é uma atividade que eu fiz na disciplina de Educação Especial, tá? Que eu estou ministrando no NEAD. Então, é uma atividade que traz sobre alguns aspectos históricos, né? Sobre algumas questões, por exemplo, para você pode explorar realmente grandes potencialidades aqui, né? Através desse quiz. É uma coisa assim, bem show do milhão, né? Você bota lá os prêmios, você pode acelerar, você pode ganhar pontuação extra, e dentre outros. Vou tentar aqui mostrar para vocês. Aí tem musiquinha e tudo mais, ó. Já começa, ó, as perguntas. Aí, a educação especial no Brasil se caracterizou por ações isoladas, lá. E você pode ver, ó, que tem as opções, você pode ganhar 2 vezes mais pontos, e vai passando o tempo, você pode diminuir, por exemplo, ó, deixar 50-50, qual foi a instituição, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, Sociedade Pestalozzi, 1945. E ok, vai dando a pontuação, né? Ó. Você percebe aqui, ó, que já ganhou mais 100 pontos. E também bônus pelo tempo. E vai passando para a segunda questão, né? Então, você pode ver, ó, que vai passando o limite de tempo, que também é configurável por você. Vou responder aleatoriamente aqui. Então, aqui, ó, a gente tem um processo, ó, que se o aluno erra, ele também não ganha pontos, né? O objetivo é que ele chegue ao final e possa revisar tudo isso. Então, é um jogo bem interessante, né, que pode ser adaptado. Mas eis aqui uma ferramenta, vou tentar parar aqui. Que você pode fazer a configuração, por exemplo, mudar a questão do tempo, né, que é o tempo que vai sendo diminuído, né, por exemplo, você pode colocar 40 segundos, 1 minuto e por aí vai. Também o número de questões, se o aluno pode responder mais de uma vez, se tem as possibilidades dele fazer, né, uma resposta nova e por aí vai, certo? Aí eu quero mostrar também a possibilidade de você transformar, certo? Ó, você pode transformar o template, você pode modificar essa atividade para uma outra que você acha mais interessante. Eu acho que o quiz desse formato de talk show não é tão legal, né? Desse jeito aqui não tá legal. Vou pensar em um outro. Vou fazer em formato de quiz. E automaticamente a ferramenta já aproveita todo o material que você fez. Então, não precisa você configurar de novo, copiar tudo. Não, você já faz aqui, ó, automaticamente, só clicando em uma outra ferramenta. Ó, as mesmas perguntas, mas de uma forma diferente, né? Que às vezes uma turma dá certo de um jeito, né? E outras não. Então, a gente tem a possibilidade de fazer realmente grandes modificações, né, nas atividades que a gente está fazendo. Então, ó, por exemplo, a educação especial e a educação inclusiva são iguais? Verdadeiro ou falso? Falso. Pronto, aí ó, já vai passando para outra questão. Segundo que povo, com base na busca pela sobrevivência, as pessoas com deficiência eram vistas como incapazes e precisavam ser eliminadas, né? Os nômades. Aí, por aí vai. Você pode fazer em formato de quiz. Também tem a possibilidade de você fazer, olha, muita coisa. Por exemplo, uma aula síncrona, né? Eu estou lá com meus alunos, eu estou fazendo uma atividade de revisão e vou colocar aqui uma roleta. Os alunos de PPP-1 já conhecem um pouco das roletas. Obviamente aqui tem perguntas um pouco maiores, né? Não dá para ver tão bem, mas quando é uma pergunta menor, né? Qual a civilização que pregava, blá, blá, blá,
Pronto, aí você pode ir fazendo a roleta, né? E aqui, ó, você pode criar N outras atividades. Quando você configura uma delas, né, você tem como fazer, ó, palavras cruzadas, anagramas, né, quizzes, cards, né, e dentre outros. Vou mostrar aqui para vocês um anagrama, por exemplo. E já mostra as perguntas, por exemplo, aqui, ó. Educação especial e educação inclusiva são iguais? Aquela mesma pergunta, né, obviamente. Você vai modificando aqui, ó. Falso. Aí você vai fazendo as modificações que obviamente vão coincidir com as idades, né? E o que você pode fazer. E assim, fazer uma atividade gamificada, né? Que os alunos podem explorar N formas aqui, que inclusive podem ser, mais uma vez eu repito, né, síncronas ou assíncronas. Por exemplo, a roleta funciona mais para uma atividade síncrona, mas essa daqui você pode disponibilizar o link para os seus alunos, para eles fazerem, e o melhor, registra, é possível aproveitar a nota e muitas outras ferramentas, tá? Então, essa aqui foi o Word Wall. Deixa eu mostrar aqui para vocês se tem mais alguma outra atividade. Na versão gratuita, né, a gente tem algumas limitações. Você pode fazer até 5 atividades, mas essas atividades podem ser modificadas. Você, por exemplo, pode apagar uma e fazer uma outra. Ou você pode aproveitar, né, criar um novo e-mail. Né? Às vezes a gente tem 3 e-mails, não usa, a gente pode aproveitar. Então vai ter 15 possibilidades. 5 para 1, 5 para 1, 5 para 1. Tá? Então aqui tem alguns conceitos básicos, né? Vou colocar aqui em outro formato. Bom, o próprio sistema já dá algumas possibilidades da gente fazer essas as adaptações de template, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, em palavras cruzadas. E essa atividade é muito interessante que você pode imprimir posteriormente, né? O mais interessante é isso. Vou colocar aqui alguma palavra aleatória. Movimentos da fisionomia que imitam o que quer se fazer, compreender, podendo ser expressos por movimentos do corpo, não são a língua de sinais. Aí você pode ir digitando, né? Inclusive, você pode imprimir essa atividade, disponibilizar para os seus alunos. E o mais interessante, ó, que vai salvando o ranking, né, das pessoas que responderam a sua atividade, tá bom? Então, esse foi o Word Wall. Vou voltar aqui para os nossos slides. Nosso tempo, né? Espero que vocês tenham visto. É mais para despertar a curiosidade mesmo de vocês, tá? Acho que é bem interessante mesmo quando a gente tem possibilidade, né? Conhecendo algumas delas. Então, vamos lá. Uma outra, né, que eu trago aqui para vocês, que é muito simples, a maioria das pessoas usam de forma pessoal, né? Eu, particularmente, vejo que o Telegram, né, ajuda muito para que a gente possa desenvolver muitas outras atividades. Eu vou tentar aqui até mesmo mostrar aqui no meu celular. Isso, tá? Deixa eu só dar uma configurada aqui. Vou entrar aqui. Só um minutinho, gente. Pronto, ó. Vocês podem ver a minha tela aqui, obviamente está no Google Meet, tá? Pelo celular. Outra coisa também bastante legal, que você pode entrar pelo celular para projetar suas telas. Vou tentar aqui mostrar para vocês, né, o que eu uso geralmente, por exemplo, no Telegram. Esse daqui é um grupo maravilhoso de inglês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, espero que sim, tá? Então aqui, ó, a gente tem possibilidades de disponibilizar conteúdo, né, de colocar áudios. Por exemplo, essa ferramenta aqui de enquete é muito, muito interessante, por exemplo, né? Em inglês, o que você está olhando, né?
Por exemplo, ó, você pode já respondendo e solta uns confetes, né? Isso aqui é uma ferramenta de enquete ou de quiz também, né? Você pode perguntar para os alunos, Edson, e qual você pode disponibilizar vídeos, áudios. Bem interessante aí o pessoal de inglês, por exemplo, é uma ferramenta muito possível, né? Que é um aplicativo de comunicação que você pode criar um canal, tá? Não é um grupo, é um canal, em que basicamente você disponibiliza os conteúdos, certo? E aqui os alunos podem interagir, né? Obviamente tem outro propósito, é mais reforço de conteúdo, disponibilização de ferramentas, né? E por aí vai. Vou mostrar aqui para vocês um que eu criei aqui do PIBID, né? Um PIBID de teste. E nessa possibilidade aqui, vocês podem colocar, sei lá, vídeos, áudios, né? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer um vídeo. Olá, aí você explica o conteúdo, explica em Libras, alguma coisa assim do tipo, e solta, e já vai aí, né? Obviamente está bem feio, vou apagar agora. E é isso. Além das possibilidades, né, de você fazer enquetes, né? Por exemplo, eu vou tentar aqui fazer uma enquete, ó. Lembrando que você pode disponibilizar filme, vídeo, links, músicas, arquivos e dentre outros, mas a enquete é bem interessante para nós que trabalhamos com isso. Por exemplo, você está no conteúdo de língua portuguesa, você está trabalhando com algumas, sei lá, conjugações, preposição, algum conteúdo nesse sentido, por exemplo, para vocês residentes ou pibidianos, né, em que vocês podem colocar aqui uma pergunta qualquer. Vou criar uma bem aleatória aqui. Qual sua comida favorita? Aí você pode colocar as opções. Lasanha. E adicionando as opções. Sushi. Comida vegana. E por aí vai. E a gente tem a possibilidade de colocar múltiplas respostas. A pessoa pode responder mais de uma vez, pode colocar em modo de quiz. Eu vou colocar em modo de quiz, por exemplo, que vai escolher somente uma alternativa que seria a correta, para soltar aqueles confetes, né? Por exemplo, ou afirmar que está errado. Vou colocar aqui, comida vegana é a resposta correta. Criei. Quando eu crio, já automaticamente vai para o grupo, tá? Posso criar essa possibilidade, eu vou clicar aqui na resposta certa, para ver o que acontece. Vegana. Então, ó, já automaticamente já dá o feedback imediato para o aluno, certo? Inclusive, você pode, como é um canal, né, você não necessariamente precisa estar olhando direto, né? Você somente reserva um tempo do seu dia, do seu trabalho, né, para fazer isso. Obviamente, também tem a possibilidade de criar um grupo, mas aí é outro passo que vocês podem ter essa possibilidade, tá? Então, esse foi o Telegram. Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui e voltar para a apresentação. Gente, até aqui tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Vão respondendo aí no chat, por favor. Tudo ótimo, Edson. Elaine, obrigado. Elaine, tá vendo aí no YouTube? Tá todo mundo tranquilo? Sim, eu tô um olho aqui e outro lá. Tá tudo ok. Perfeito. Coisa boa. Então, gente, esse daqui foi o Telegram, tá? Que é possível você criar um canal, é possível você criar um grupo com seus alunos. Vantagens, né? Que você pode fazer atividades, você pode fazer enquetes, você pode disponibilizar conteúdo. É mais leve do que o WhatsApp. O WhatsApp realmente requer um pouco mais de memória, né? Às vezes a gente não tem um celular tão bom, né? A gente usa o celular para tudo. Sei lá, o coitado do celular é para entrar no Google Meet, é para gravar aula, é para fazer isso, para fazer aquilo, para receber as fotos dos alunos. Então, a possibilidade de você utilizar o Telegram, que é mais leve, né? É um recurso possível. Ok? Então, vocês podem acessar ele, né, por Android, iOS também, tem essa possibilidade.
Então, volto aqui para algumas atividades, para a questão de planejamento de aulas, tá? Eu não vou conseguir mostrar todas em relação ao tempo, mas eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Uma delas é o Canva. Vocês já ouviram falar do Canva? Eu, particularmente, estou, inclusive, utilizando para fazer a apresentação que eu estou mostrando aqui para vocês, o Canva, né? O Canva revolucionou minha vida, assim, de uma forma absurda. Eu sou pró-Canva, sou canveiro, sou canveiro nato, né? Que aqui a gente tem a possibilidade de fazer N designs, né? Questão de design, de plano de aula, de slides, de GIFs, vídeos, PDFs e muito mais. Tem infinitas possibilidades. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês como é que, geralmente, a gente pode perceber o Canva, tá? Geralmente eu faço as minhas produções, até mesmo os slides que vocês estão vendo, tá aí, dos meus arquivos, tá? Então, aqui a gente tem infinitas possibilidades de fazer designs. É uma ferramenta muito simples que você pode explorar de forma absurda. Por exemplo, eu faço algumas chamadas aqui, ó, para as minhas aulas, né? Eu coloco, por exemplo, as chamadas dentro do Moodle, né? Por exemplo, como eu fiz aí, ó, a aula do dia 11 vai ser o dia 14, né? Próxima sexta-feira, às 17 horas. É uma chamadinha que fica mais organizado, né? Eu particularmente gosto muito. Então, dentro do Canva, a gente tem infinitas possibilidades. Quando a gente clica aqui em criar design, vocês podem até procurar, dou uma dica para vocês de planejamento. Por exemplo, plano de aula. Automaticamente vai nos dar a possibilidade da gente fazer infinitas coisas. Por exemplo, aqui, ó, já tem alguns modelos que ficam prontos, que já estão prontos para você somente utilizar. Ó, esse daqui, ó, por exemplo, eu posso colocar o que eu vou fazer das atividades, posso selecionar um outro modelo, né, ó, e por aí vai, ó. Aqui tem N possibilidades de você fazer seu planejamento das aulas, né? De você deixar tudo organizadinho, inclusive salvo na nuvem. Você pode editar tanto no celular, que tem aplicativo para o Canva, como também no computador, tá? Então, aí é uma ferramenta muito poderosa, muito simples e muito bacana. Eu, particularmente, amo demais. Sou muito suspeito em falar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas outras, tá? Vamos lá. Outra ferramenta também de planejamento que a gente usa bastante, que é o Keep, né? É uma ferramenta que dá para você fazer lista de afazeres, você consegue organizar tarefas, né? Você, inclusive, pode colocar notas de áudio, né? Basicamente, uma ferramenta que é tipo um bloco de notas, uma lista do que fazer, por exemplo, em que a gente tem isso muito fácil no nosso e-mail, né? A gente, por exemplo, para a maioria de nós que utiliza os serviços Google, né, na nossa universidade, a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre isso. Gente, ó, vocês estão vendo aqui meu e-mail. Uma dica que eu dou também, antes da gente passar para o Keep, né, é você utilizar, como é que a gente chama? Etiquetas, né, para ajudar você na organização dos seus trabalhos. Por exemplo, ó, tem aqui etiqueta do NEAD, né, das disciplinas, sobre os projetos de pesquisa, sobre as intérpretes terceirizadas em que eu sou fiscal de contrato, né, sobre o TCC, que isso ajuda, que depois você pode, ó, só acessar aqui as etiquetas, que isso também é um processo de organização. Mas voltando agora para o Keep, né, o Keep, vocês podem ver que tem aqui logo abaixo, ó, por exemplo, dos nossos e-mails, a gente tem essa possibilidade de ver ele, ó, as tarefas que podem estar sendo executadas, né, ó, esse aqui é dos meus orientandos, né, de projeto de pesquisa, de TCC, né, em que a gente está fazendo esse acompanhamento, né, se for feito, a gente só seleciona e vai, ó, aparecendo aqui, tá?
Então, a gente tem essa possibilidade. E o Keep, como vocês podem perceber, ele é uma ferramenta que dá para você fazer, assim, essa organização, né? Por exemplo, a listinha do que fazer. Também tem a possibilidade de você fazer no seu celular, tá? Você pode criar uma nota, ó. Você pode ir digitando. Nota das coisas que eu preciso fazer, né? E você pode colocar, sei lá, uma imagem, pode colocar várias coisas, um desenho, por exemplo, né? Ou você pode desenhar aqui alguma coisa, se você tiver aquelas canetinhas, né? Você pode fazer esse incremento e salvar, tá? Elas aqui. Aí você pode fixar, isso aqui é uma ferramenta muito bacana, é simples, né? Mas é muito bacana que você pode utilizar para N coisas, tá certo? Essa daqui está até desatualizada, se Fatinha e Genil estiverem vendo, né? Já foram feitas, inclusive, a gente já terminou, glória a Deus. Coloquei aqui só para a gente ver. Ó, todas foram concluídas, certo? Então já vai aparecendo riscadinho aqui. Muito bacaninha essa ferramenta. Gosto demais. Aí, essa aqui foi o Keep, tá? Outra dela é o de planejamento, é o Tarefas, que é muito similar também ao Google Keep, tá? Também tá muito disponível no nosso e-mail, certo? Em que a gente tem essa possibilidade de usar também o Tarefas, né, que ele aparece, por exemplo, aqui, ó, abaixo do e-mail tem o Agenda, o Keep e o Tarefas, que basicamente é uma ferramenta para você organizar coisas a fazer, certo? Então, aí a gente tem essa possibilidade de usá-la. Gente, não tenho como deixar de falar, por exemplo, do nosso Google Agenda, né? O Google Agenda hoje está sendo um dos quesitos mais importantes de planejamento, de organização de horários, de aulas, né? Que a gente pode utilizar. Vocês podem acessar pelo QR Code, tá? Ou pelo esse site, esse link que está disponível. Vocês podem digitar, que dá para você fazer a organização das suas aulas síncronas, agenda eletrônica sincronizada com seu celular, né? Por exemplo, para avisar 10 minutos antes que tem a formação do PIBID, né? Você pode adicionar no seu Google Agenda, né? Avisos de compromissos e dentre outros. Vou tentar aqui mostrar para vocês como é que geralmente a gente tem no nosso Google Agenda. Vou tentar aqui mostrar para vocês. Vou mostrar aqui a agenda de abril. Gente, não se assustem, tá? Eu tô vivo até hoje, isso aqui foi em abril, tá? Um pouco de compromisso que nós temos atualmente. Então, aqui você tem a possibilidade de configurar por eventos, né, por categorias, colocar outras cores, planejar suas aulas, organizar por dia, por mês, né? Esse aqui, por exemplo, 1º de abril, né? Você organiza os dias que você precisa fazer. Não faça como eu, não coloque tudo em cima do outro. Então, aqui você tem a possibilidade de já criar os links, né, para suas aulas síncronas, por exemplo, para deixar tudo salvo. Você pode planejar antes, não precisa, Epson, não vou criar o link agora não, senão os alunos vão entrar. Não necessariamente, você pode criar os links sim, é importante até que você crie, disponibilize. Meus alunos, por exemplo, de PP1, eles já sabem que, caso eu não consiga disponibilizar o link da aula síncrona no SIGA, eles já têm um cronograma que foi entregue no primeiro dia de aula. Então, eles já sabem onde procurar, né, sobre o link da aula síncrona daquele dia, tá bom? Então, é uma outra dica que eu dou para vocês. Gente, até então, tá tudo ok? Vão falando aí no chat, né, do YouTube. Qualquer coisa a gente vai dando uma explorada melhor nessas possibilidades. Tá certo?
Elaine tá ficando tranquila, Elaine? Tá ficando satisfeita? Tá aprendendo alguma coisa nova? Eu tô amando. Ai, que maravilha. Show de bola. Gente, é porque é tanta coisa, né, pra gente fazer, mas a maravilha mesmo é que a gente consegue, né, compartilhar entre os nossos pares. Agora a gente viu sobre atividades, né, que a gente deu algumas dicas, viu sobre planejamento das nossas aulas, dos nossos compromissos, da nossa vida, e agora a gente vai ver um pouco sobre gravação de aulas, aulas assíncronas, né, aquelas que não necessariamente a gente vai estar aqui no Google Meet, né, ou não vai estar tendo uma transmissão necessariamente, o ao vivo, né. Então, vamos lá. Trouxe aqui 2 dicas para vocês. A primeira delas é uma ferramenta que todo mundo já utilizou. Não sei se utiliza até agora, mas às vezes quando falta alguma coisa, a gente recorre para as ferramentas do Office, né? Que, por exemplo, a gente usa o PowerPoint, né? O famoso PowerPoint, que a gente já utiliza aí, os famosos slides, né? Então, trouxe aqui para vocês uma possibilidade de vocês fazerem a gravação, tá? A gravação de uma aula assíncrona, por exemplo. E eu estou utilizando um aplicativo, né, o PowerPoint, na versão para desktop, que ele, na minha versão é 2019, certo? Pode ser que varie um pouco de vocês. Então, eu trouxe aqui basicamente um vídeo para a gente dar uma olhada. É basicamente um vídeo pequeno, né, de 3 minutos, em que eu gravo toda a minha tela. Vou tentar projetar aqui de uma forma maior para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Um minutinho. Colocar aqui. Peraí. Acho que todos conseguem fazer essa gravação no PowerPoint, tá? De maneira bem simples, prática, já que a gente realmente precisa de praticidade. Então, nesse sentido, a gente vai ver aqui que dentro do próprio PowerPoint, esse aqui é um slide que eu já fiz, tá? É como se você estivesse entrando aqui. Na parte de apresentação de slides, que fica aqui em cima, como vocês podem ver, a gente tem algumas opções, tá? De projeção dos slides, inclusive. Uma delas é essa daqui, gravar a apresentação de slides, em que a gente pode clicar nela e gravar do começo. Quando a gente faz essa... Gente, eu acho que o áudio ficou um pouquinho baixo. Você estava conseguindo ouvir bem, Aurenice? Estava ouvindo, né? Mas, de qualquer forma, eu vou tentar disponibilizar esse link, né? É um vídeo que eu gravei ontem, né? Basicamente, que vocês podem assistir posteriormente. Vou até mandar aqui para Fernando, se ele puder disponibilizar o link, né? Basicamente, falando um pouquinho sobre a nossa aula assíncrona, o que a gente pode fazer com ela. A gravação. Tá? Então, eis aí uma possibilidade que é muito simples de vocês configurarem, usando o próprio PowerPoint, né? Tem muitos professores que utilizam vários links, vários aplicativos, né? Dentre outros, que são possíveis da gente fazer. Então, aí a gente tem N possibilidades, né? O próprio PowerPoint facilita muito, porque você... Após fazer a gravação, como eu mostrei aí nesse vídeo, que eu acredito que Fernando vai disponibilizar aí para vocês no chat, é muito fácil, né, de você configurar tudo, você fazer algumas modificações, ajustes, inclusive gravar somente a voz ou gravar somente a sua imagem, né, por exemplo, professores de Libras, né, que a gente tem uma limitação, por exemplo, no Google Meet. No Google Meet, a gente não consegue gravar quando a gente não está utilizando o áudio, né? E aí tem uma limitação. Mas, enfim, vamos tentar... depois assistam com calma esse vídeo que está sendo disponibilizado. Eu posso até pedir para depois o Fernando ou
alguém, né, para disponibilizar o link na descrição desse vídeo, da nossa aula, para facilitar para vocês. Outro que eu gosto muito, por exemplo, para explicações mais rápidas, né? Por exemplo, a gente consegue utilizar o Loom, L-O-O-M, o Loom, né? Que é esse daí, que tem esse símbolo aí, parece um sol, né? Uma coisa assim, uma flor, sei lá. É um aplicativo muito interessante para você fazer pequenas gravações, né? Pequenas gravações. Por exemplo, você utilizando, sei lá, eu vou dar algumas dicas para o meu aluno, por exemplo, sempre que converso com o Vitor, né? Eu dou as orientações do projeto de TCC dele, né? Do Vitor, em Libras, né? Então, é muito interessante a gente utilizar algumas ferramentas como essa. E, às vezes, você fazer a gravação, editar, é muito trabalhoso. O que a gente quer é praticidade. Então, nesse sentido, eu sempre uso o Loom, né, para a gente fazer essas gravações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, então, dentro do Loom, né, a gente tem a possibilidade de fazer gravações, assim, diversas, né. Aqui, ó, são pequenos vídeos que eu gravei, geralmente, ó, 2 minutos, 4 minutos, né? Como postar um vídeo no YouTube, né? Por exemplo, os meus alunos de PPP1, né? Algumas gravações que eu tô aqui em primeiro plano de forma horrível. E ele é bem interessante que você consegue fazer a captação. Eu sugiro o Loom, né? Para quando você está utilizando abas, né, do seu navegador, eu acho que ele é muito eficaz nesse sentido. E o melhor, quando você termina a gravação, já está disponível lá na nuvem, né, no site dele, do Loom, e você somente copia o link e envia para a pessoa, envia para os seus alunos, envia no Cigar, envia no Classroom, envia onde você queira, certo? Então, essa daqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada, como a gente está utilizando o microfone e a câmera, pode ser que dê interferência, né, na transmissão. Então, vou deixar vocês aí um pouquinho curiosos sobre essa ferramenta, tá bom? Espero que tenha despertado a curiosidade de vocês. Vamos lá. Ok, a gente viu agora sobre aulas, sobre atividades, sobre planejamento da nossa vida, das nossas aulas, sobre atividades síncronas e agora, aliás, assíncronas, e agora a gente vai ver sobre síncronas, aquelas que são realmente a interação virtual, por exemplo, aqui, né, eu e Elaine, Aurenice, Roberto e Fernanda, a gente está nessa tela aqui em uma videoconferência. Então, geralmente a gente usa algumas ferramentas como essas, tá? Vou dar algumas dicas para vocês que vocês podem utilizar em relação a 3 principais, que seriam o Google Meet, né, o Google Meet, esse daqui, o Classroom Screen, né, não tem sinal, e o terceiro que seria o Google Slides, que é a mesma coisa do PowerPoint, mas na versão para nuvem, né, a versão online, tá? Então, vamos dar uma olhada neles. A primeira, né, que eu queria mostrar aqui para vocês é o Google o Classroom Screen, certo? Não sei se vocês já ouviram falar, mas vamos ver aqui uma ferramenta maravilhosa para você, assim, ficar assim de queixo caído. Vou mostrar aqui para vocês. Percebam, ó, aqui eu vou entrar somente no link, eu vou entrar somente nesse link, não preciso me cadastrar, não preciso logar no Gmail, não preciso fazer conta, não preciso pagar, tudo de graça, posso projetar no Google Meet, como eu estou fazendo aqui agora, as vantagens são enormes, tá? Então, vamos lá. O Google, aliás, não é Google, né? O Classroom Screen, né? Eu vou somente clicar aqui, ó, para habilitar. Quando eu entro aqui, ó, você pode fazer as modificações mais diversas. Por exemplo, vamos mudar aqui esse background, né, o plano de fundo. Vou colocar aqui a Torre Eiffel, por exemplo. Saudades, né, Elaine, da gente poder viajar e ver Paris.
Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente tem a possibilidade de fazer várias coisas. Eu quero mostrar aqui para vocês como é que a gente tem essa possibilidade de fazer algumas modificações aqui, certo? Nessa ferramenta, ela é basicamente de interação. Você pode colocar para sortear um nome aleatório, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Joana, Mário, Fernanda, Emília e Alex. Aqui você pode copiar do seu cigarro. Vejam, eu não precisei cadastrar nada, estou projetando aqui para vocês, né? Eu vou querer dar minha aula síncrona, né? Eu vou utilizar somente o compartilhamento dessa tela aqui, certo? Em que a gente pode fazer um sorteio de um nome aleatório, né? Vou colocar aqui, ó, para escolher um nome aleatório. Mário, pronto. Aí aqui, ó, já posso fazer o sorteio. Aí, o que mais? Eu posso sortear um dado, por exemplo, um dado, ó. Sortear o primeiro grupo 6, por exemplo. Posso colocar mídias, né? Posso colocar imagens, vídeos do YouTube, a minha webcam, por exemplo. Aqui eu acho que vai dar interferência já, porque eu estou usando a minha, né? E o melhor, você pode fazer aqui, arrastar, configurar, colocar em um tamanho maior, menor, por exemplo. Aqui, ó, o que eu estou fazendo, posso fazer várias modificações. É muito bacana essa ferramenta aqui. Pode tirar, né? Posso colocar um determinado QR Code, né, para que vocês possam acessar. Por exemplo, esse daqui do Google Classroom. Automaticamente já gera o link, já gera, no caso, o QR Code que os seus alunos podem acessar dos mais diversos dispositivos. Posso desenhar, uma coisa assim, por aí vai. Obviamente, às vezes com canetinha facilita mais, né? Posso colocar um bloco de texto, né? A gente pode fazer aqui uma lista de afazeres. Aí vai, certo? E você pode ir fazendo essas configurações. Interessantíssima essa ferramenta aqui, ó, por exemplo, para pedir silêncio, para fazer, no caso, que os alunos conversem, né, de forma sussurrada, né, de perguntar para os vizinhos, perguntar para as pessoas mais próximas, ter uma conversa entre o grupo, que é um semáforo, né, que pode indicar para N coisas. Você pode dizer assim, gente, atenção, vamos lá, vamos começar as apresentações. Por aí vai. Outra que a gente precisa muito para as nossas aulas seriam os timers, né? A gente pode configurar, inclusive, para colocar aqui, por exemplo, né, um tempo que você pode aumentar aqui, ó, por exemplo, você pode colocar, sei lá, vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar, no caso, somente, vou colocar aqui alguns segundos, vou colocar aqui 5 segundos, e você pode configurar, ó, para um toque, né? Você pode deixar os alunos conversando numa sala principal, colocar esse aqui do cogumelo, do Mário. Além de você colocar um cronômetro, você tem a possibilidade de colocar um cronômetro ou um timer, colocar a hora, que você também pode arrastar, configurar para onde você quiser, o calendário, né, também. E tudo isso aqui você pode ir arrastando, movimentando e projetando na tela, como eu estou fazendo aqui. E é bem interessante essa possibilidade. Aí vamos ver aqui, ó, o timer, né, ó, vai passando os segundos, você pode até arrastar, deixar bem maior. Já termina, certo? E por aí vai. Eu acho que essa daqui é uma ferramenta que você consegue trabalhar com bastante coisas, principalmente no ensino síncrono, né, nas aulas síncronas. Então, esse daí é muito bacana mesmo, certo? Deixa eu ver o que mais. Vamos voltar aqui para os nossos slides, só deixando vocês com um gostinho, né? Então, esse daí foi o Classroom Screen,
tá? Vocês podem acessar por esse QR Code aqui. Vocês podem até dar uma pausa nesse vídeo, tirar o print, né? Ou acessar por esse link aqui. Estou usando o Google Chrome, tá? Uma outra dica em relação ao Google Meet, gente, que muita gente não se atenta, é que a maioria das vezes, quando a gente vai participar de uma sala de videoconferência do Google Meet, a gente tem duas possibilidades. Inclusive, eu estou utilizando aqui agora. Vocês perceberam que eu tenho um link, né? Por exemplo, quando eu paro a apresentação. Ó, parei. Vocês podem ver que tem um Epson, eu estou usando a mesma conta, essa daqui que eu estou falando, né? Está aparecendo em imagem. E outra, logo aqui ao lado, provavelmente, ou não sei como é que está na tela de Fernando, vai ter uma outra com o mesmo nome, mas com o nome apresentação. Porque é justamente isso que eu estou utilizando para tanto me ver a Aurenice, ver as pessoas com quem eu estou interagindo, que muitos professores reclamavam, Epson, mas eu estou projetando, não consigo ver os slides, eu não consigo ver o que eu estou falando, né? Não estou conseguindo me ver, por exemplo. Então, aí a gente tem uma outra possibilidade de fazer isso, tá? Vou colocar aqui para apresentar novamente. Pronto, ó. Então, nesse sentido, eu consigo tanto ver a minha tela, quanto eu consigo ver o que está sendo projetado, né? Ver meus alunos, ver o chat, né? E por aí vai. Então, aqui, ó, a gente, quando clica em participar agora, a gente entra normalmente. E tem a outra possibilidade, que seria a de apenas apresentar. Por exemplo, você pede para um determinado aluno, por exemplo, você tem alguma limitação, né? Você, de internet, não sei, pede para o aluno entrar em outro dispositivo e somente projetar os slides, né? É uma possibilidade que você tem de fazer isso, tá bom? É uma dica simples, mas às vezes as pessoas não se atentam a essa possibilidade, tá? Eu acho que muitos de vocês já conhecem o Google Slides, né? O Google Slides, ele é muito, muito robusto, muito similar ao PowerPoint, mas ele tem algumas coisas que podem tornar a experiência um pouco mais interessante, né? Epson, eu sou um professor um pouco mais tradicional, uso somente os slides, eu não tenho tempo de fazer, por exemplo, vocês responderam, né, no primeiro questionário, Epson, não tenho tempo de configurar uma atividade, sei lá, no Word Wall, né? Eu só tenho meus slides mesmo, que eu só vou adaptando de um semestre para outro, eu não tenho paciência, eu não sei fazer esses negócios, né? O que eu quero trazer para vocês é praticidade. É isso que eu me proponho a mostrar aqui, né? Então, no Google Slides, a gente não tem aquele prejuízo, né? Que alguns professores, você está projetando, mas não tá aparecendo a tela inteira, né? Ou não tá, dá um F5 aí, professor, que não está aparecendo. Sei que muitas vezes acontece isso, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade de fazer a projeção de slides, né, de uma forma bem mais interessante. Vou tentar aqui mostrar para vocês, só um minutinho. Aí, gente, vou acessar aqui. Enquanto isso, a Aurenice vai bebendo água. Tem tempo não, hein? Vou lá. Bem, gente, vou mostrar aqui para vocês, né? Basicamente, esse daqui é um slide que foi preparado dentro do Google Slides. Por exemplo, Epson, eu fiz meus slides no PowerPoint normal. Eu posso fazer o upload, né, para apresentar dentro do Google Slides, né, dessa ferramenta online? Pode sim. Uma dessas ferramentas que é possível a gente fazer é usar essa daqui, ó, apresentar. Quando a gente clica em apresentar, a gente tem a possibilidade de fazer o uso de essa função aqui, ó, visualização de apresentador. Quando eu clico nela, os slides vão ser projetados de maneira totalmente ampliada, seria o F5, mas o que é mais interessante, eu vou mostrar aqui para vocês a outra tela, que é essa daqui, ó, a tela de projeção do apresentador.
é essa daqui, ó, que vai mostrando, inclusive, o tempo de execução, os slides, né? Para você, professor, se organizar, inclusive, também, né? Para você ir passando os slides na medida em que forem necessários, né? Ó. Aí a gente tem essa possibilidade de ferramentas, né? Por exemplo, eu vou passando aqui, só vou vendo de maneira pequena, mas os alunos vão ver lá. Normalmente, você só projeta a tela, obviamente, que for para o público, tá? Só estou mostrando aqui para fins didáticos, para a gente ver como é que acontece. E aqui a gente tem as ferramentas do público. Você pode, por exemplo, fazer uma interação com eles, iniciar uma nova sessão, ó, em que os alunos podem entrar por esse código aqui. Você pode aceitar perguntas ou não, né? Deixar, por exemplo, só para o final, né? Aí aqui, você disponibiliza esse link para as pessoas podem perguntar de forma anônima, colocar o nome, né? Então, essas ferramentas vão aparecendo aqui. Vou tentar fazer um teste comigo mesmo, já que a gente estava tendo aquele leve delay, para não perdermos tempo. Quando os alunos estão vendo os slides, ó, aparece dessa forma ali em cima. Ó. Faça uma pergunta em slides, lá, certo? Mas, como não é o caso, vamos mostrar somente aqui como é que acontece. Só um minutinho, gente. Bom, basicamente vai aparecer assim para o meu aluno. Você vai fazer algumas perguntas em relação à própria apresentação, ao conteúdo que está sendo apresentado, né? Aí você tem a possibilidade, sei lá, de fazer uma pergunta. Obviamente eu estou com o meu login, né? Qual a função de... Eu posso perguntar de forma anônima, certo? Ó, já vai desaparecer meu login. Ou perguntar me mostrando mesmo. Quando eu envio, né, ó, já aparece aqui. Inclusive, as outras pessoas podem fazer, né, alguma interação. Por exemplo, gostei ou não gostei, né? Então, é uma ferramenta que, inclusive, pode possibilitar, né, a interação entre todas as pessoas que estão participando daquela sessão, daquela aula, né? E, mais uma vez, é no próprio slide, né, no próprio PowerPoint. Você não precisa instalar nada, você não precisa fazer a instalação de uma outra coisa, né? Então, tudo aí está dentro. Ó, compartilhar aqui, ó, os alunos continuam vendo aqui. Somente quando eu coloco apresentar é que vai aparecer essa função aqui. Vai aparecer dessa forma aqui, ó, que foi a Edson que perguntou qual a função de não sei o quê. Aí eu oculto, só mostrando aqui como é que fica para o professor, tá? Vai aparecendo as perguntas aqui. Inclusive, o professor pode não apresentar, né? Se for uma pergunta, sei lá, uma coisa que possa ser constrangedora ou não seja interessante o objetivo para a aula, pode passar, né, sem nenhum problema. Só apresenta realmente aquele que quiser. Né, ó, apresentar, vai aparecer lá. Ocultar, ocultou, certo? Então, isso aí é nos slides, né? Mais uma vez, ó, aparece somente o que eu quiser nessa ferramenta. Então, aí a gente tem essa possibilidade de usar o Google Slides, né, nesse sentido, né, tem até mesmo alguns complementos que você pode fazer para fazer uma interação um pouco mais interessante, tá? Então, sugiro que vocês explorem. Qualquer dúvida, por favor, façam nos comentários. Vamos passar aqui para as próximas, que tem muita coisa ainda. Gente, eu espero que esteja ficando claro, tá? Por favor, me notifiquem, ou notifiquem aí no chat, para a gente dar uma olhada. Ok. Então, esse foi o Google Slides. Aí, por último, eu gostaria de, além da gente ter algumas dicas a mais, queria mostrar duas ferramentas que são
absolutamente incríveis. Professores de inglês, professores de português, professores de N matérias, por favor, prestem atenção muito nessas ferramentas. Se você quer promover uma aula muito interativa, uma aula que seja gamificada, que você tenha a possibilidade de fazer coisa muito bacana, essas duas aí vão lhe ajudar bastante, né? Obviamente precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Só para configurar, mas sabe, uma coisa que pode encher muito seus olhos. Então essas duas ferramentas. Vou primeiro apresentar o AirPod, tá? Essa ferramenta é muito bacana. Eu sugiro para vocês darem uma pesquisada sobre o AirPod, tá? E eu acho que é bem interessante mesmo quando a gente pode pensar em possibilidades, né? Nada melhor do que, eu só tenho uma PowerPoint e eu estou muito feliz e satisfeito com ele. Parabéns, continue assim. Mas você conhece, né, outras ferramentas. Se você conhece, você pode despertar a curiosidade para se programar, para fazer de uma forma diferente, né? Quem sabe? Por isso que eu estou aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês uma dessas possibilidades com o AirPod. Estou mostrando aqui para vocês o site, tá, do AirPod. Basicamente, pesquisei no Google, nearpod.com. Então, você já vai ter a possibilidade aí de fazer a interação, certo? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui na minha conta. Basicamente, você pode fazer um login, tá? Login para professores e, no caso, para alunos, que essa ferramenta, ela é muito interessante, que ela pode ser utilizada tanto para questões, né, voltadas para aulas síncronas, quanto para aulas assíncronas. Nas aulas síncronas, você pode disponibilizar, é tipo como se o slide fosse disponível para o aluno também. Quando o professor passa um slide, o aluno também vê, certo? Como a gente está com leve delay, não vou mostrar para vocês nessa forma mais interativa, mas geralmente a gente consegue fazer isso tranquilamente, tá? Eu fiz aqui somente um teste para a gente fazer as edições, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Em que aqui, dentro dessa ferramenta, você tem a possibilidade de colocar atividades, né, colocar materiais. Quando eu coloco aqui adicionar um slide, você pode colocar um vídeo, você pode, parte de conteúdo, né? Vídeo, slide, conteúdo da web, né? Objetos 3D, né? Alguma simulação, por exemplo, muito interessante para quem trabalha com física, química, biologia, essa daqui, né? PHET, Simulation, ou para ver coisas, né, de forma, como é que chama, meu Deus? Realidade aumentada, conteúdos da BBC, né, outra ferramenta que também é da Microsoft, que é o Sway, né, como se fosse tipo um site, né, que você pode diagramar, fazer algumas interações e fica bem bacana. Slides, áudio, PDF e o mais interessante, atividades, né, que você pode colocar de escalada, né, atividades que vão ser passo a passo, né, combinar as coisas, quizzes, né, desenho, pranchas, né, colaborativas, questionários e teste de memória, e dentre outros, né. Então, vou colocar aqui algumas aleatoriamente, tá? Eu coloquei aqui uma de realidade aumentada, um Sway, um slide e um PDF. Lembrando, isso aqui eu posso ir salvando, modificando da forma como eu desejar, certo? Então, esse daí é muito bacana mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu fiz as alterações, né, já vai salvando automaticamente, basicamente eu adiciono aqui, vou colocar alguma, sei lá, alguma atividade. Vou colocar aqui para desenhar. Ó, aí eu posso dar uma instrução, posso adicionar um vídeo, posso adicionar uma imagem. Desenhe sua família, por exemplo. Obviamente vai depender dos conteúdos, né, que o professor está trabalhando, pode trabalhar, principalmente para nós que trabalhamos com língua, né,
é muito interessante nesse sentido, tá? Vou colocar aqui para projetar. Como vocês podem ver, aqui já é a visão que o aluno vai ter, certo? Aqui está no último slide, né, que era o que estava configurado. Deixa eu voltar para o primeiro. Opa. Aqui. Vou colocar para ver, né, para visualizar. Por exemplo, eu já coloquei aqui para configurar para a gente ver de uma realidade aumentada o Taj Mahal, né? Por exemplo, você pode fazer uma contextualização histórica sobre isso, e os alunos, eles mesmos podem fazer a modificação, ele pode conhecer o Taj Mahal. Estou vendo aqui a visão que o estudante vai ter, ele pode ir vendo como é que é esse monumento histórico, né? Como é que ele está sendo representado aqui. Então, esse aqui é uma possibilidade de você colocar, inclusive, para alguns alunos que têm aqueles óculos, né, de realidade aumentada, tem a possibilidade também deles colocarem o VR, né? Que aqui, eles têm como ver isso de uma forma um pouco mais 3D, né? Seria assim, mais ou menos. Sai aqui do VR. Aí, beleza. Aí você dá um tempo para os seus alunos conhecerem, você dá um tempo para eles darem uma olhada, conhecer os monumentos, né? E aí você pode ir passando. Quando você passa o slide, também é passado nos dispositivos que os alunos estão utilizando. Por exemplo, aqui eu coloquei aleatoriamente um conteúdo que está disponível no próprio Nearpod, tá? Sobre a África. Então, você tem a possibilidade de ver os países, né? Clicar nas coisas, as línguas que são faladas, né, na África, a população, dados, né, que são até mesmo criados pelo próprio Nearpod, que você pode aproveitar para sua aula, tá? Os créditos são deles, mas você pode reutilizá-los. Aí outra coisa, Epson, mas eu não vou conseguir colocar os meus slides. Você pode colocar sim. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês um slide que eu fiz sobre escrita de sinais, né? Falando aqui sobre a anatomia da mão, né? Flexão e etc. E por aí vai. E os alunos podem vendo, vocês percebem que eu estou colocando uma infinidade de elementos aqui que podem ser utilizados. Aqui a gente tem um PDF, vocês viram que tinha atividade, PDF, realidade aumentada, vídeo, áudio, o que você quiser. Aquela ferramenta para a gente desenhar, né? Deixa eu focar aqui. Aqui, né? Para ser desenhado. Aí realmente infinitas as possibilidades. São infinitas as possibilidades de você usar um Nearpod, tá? Então, é uma ferramenta também que é muito... Tem alguns recursos que são pagos, tá? Mas a maioria você pode utilizar de forma realmente muito significativa. Vou mostrar agora para vocês sobre o Geniali. Vou voltar aqui para os nossos slides. Um minutinho. Só lembrando, né? Esse daqui que eu mostrei para vocês foi o Nearpod. Esse daí que está aparecendo. Você procurar no Google nearpod.com, já acessa o site, certo? O Geniali, eu queria mostrar para vocês, inclusive alguns exemplos. Eu não vou me alongar mostrando exatamente como é que funciona eles, certo? Vou mostrar já alguns exemplos que vocês podem fazer. Por exemplo, questões de escape room, né? Que vocês podem utilizar assim de uma forma absurda. Eu acho muito massa essa questão de gamificação, né? Então, o Geniali que eu vou mostrar para vocês agora. Espera aí. Estão conseguindo ver aí o Pokémonzinho?
Olha aí, muito interessante, inclusive, para trabalhar o inglês, né? Essa daqui é uma atividade gamificada, um slide gamificado, né? Para trabalhar com a língua inglesa, né? Então, aí a gente tem a possibilidade da gente usá-lo. Vou colocar aqui de forma criada. Certo? Deixa eu tentar abaixar aqui. Você está ouvindo muito alto, Roberto, né? Bom. Então aqui você pode clicar para participar, então vai dando as instruções que você pode configurar. E o mais interessante, vou só desativar aqui o som. Por exemplo, eu vou clicar aqui na Mish, né? Aí aqui, ó, a gente tem a possibilidade da gente fazer várias perguntas, né? Por exemplo, a Mish pergunta qual é que realmente a palavra, né, que pode se encaixar, né, a tecnologia que pode se encaixar nessa frase, né? Vou testar aqui aleatoriamente. Ó, aí eu marquei errado. Aí você quer tentar de novo? E sim. Aí volta, né? Aí, ó, se eu acerto, vai passando para as outras fases. Vou ver aqui. Can, volta. Aí, se o aluno não consegue, vai, né, modificando as perguntas. Então, é muito interessante, inclusive, o aluno, né, quando ele vai passando de fase, deixa eu voltar aqui, um minutinho. Peraí. Deixa eu mostrar outra aqui para vocês. Então, o aluno vai passando de fases, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um outro, né, de contextualização mais histórica, tá? Da Rainha Elizabeth aí, né? Do palácio, né, dela, inclusive. Bem interessante mesmo. Vamos lá. Então, o Geniali, ele tem essa possibilidade de você fazer essas questões, né? Ó, por exemplo, aqui a gente vai ver o convite, né? Querido cidadão, você está convidado, né, a participar a encontrar a rainha, né, na festa dela, e por aí vai. A missão, o que você precisa fazer é encontrar o corgi, né, que é o cachorro, e quem são os personagens, ó, por exemplo, ó, o butler, o corgi, o guarda, a rainha, o príncipe Charles, né, e a Charlotte. Aí aqui, ó, vamos entrar, ó, também. Muito massa, gente. Muito massa mesmo, ó. Aqui é uma atividade como se fosse um escape room, tá? Então, você precisa fazer algumas coisas para ir passando de fase. Por exemplo, vou colocar aqui nos portões, né, ó. Olha, isso aqui é uma chave, aí você vai ter que pegar a chave, né, ó. Aí tem algumas perguntas. O Palácio de Buckingham, não, pelo amor de Deus, Jeová, vai perdoando aí. Fica onde? Em Washington, em Liverpool, em Londres, né? Em Londres. Aí vai passando de fase, né? Qual é o nome, né, que tem a bandeira, sei lá. Aí vai passando. Vou colocando aqui. Se você erra, né, ó, aparece essa imagem aqui da rainha já dizendo assim, quer tentar de novo? Muito bacana. Aí você volta para o estado inicial, tá? Você só passa de fase realmente se você consegue ir fazendo essas questões, tá? E você pode ver, ó, que tem muitas interações que você pode colocar, né, em relação a
A própria ferramenta, né? Eu acho que é uma ferramenta, assim, fantástica, né? Que você tem como colocar, assim, muitas coisas interessantes. O mais bacana dessa ferramenta é que você pode disponibilizar tanto para os seus alunos de forma assíncrona, quanto você pode ir interagindo com eles, né, no momento síncrono, tá? Eu acho que mais ou menos isso. Gente, eu acho que meu tempo tá se estourando, né? Elaine. Vamos lá. Então, essa daqui foi o Geniali, certo? Para a gente tentar finalizar, eu trago aqui mais algumas dicas e atalhos, né? Uma coisa muito interessante que a gente sempre está fazendo é compartilhamento de tela, print de tela, né? Às vezes a gente quer tirar uma foto dos meninos, todo mundo junto, aí não sabe como tirar um print, aí vai lá naquela ferramenta do PowerPoint, ou vai no computador. Quero mostrar para vocês. Ó, a gente tem uma chamada print screen. Ó, essa daqui, geralmente, que fica aqui nessa posição, que você pode tirar o print, ou você pode automatizar clicando no Shift, Windows e S. Ou seja, aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês. Shift, essa daqui, a setinha para cima. O Windows, que é essa daqui, geralmente do lado do Ctrl. E a letra S. Shift, Windows e S. Ok? Que você consegue tirar um print, né? Vai abrir uma ferramentazinha para você, tipo, arrastar, selecionar uma determinada parte, né? Para você fazer N coisas, a sua atividade, sei lá, alguma coisa assim. Para alguns dispositivos, por exemplo, que usam Windows 10, por exemplo, a gente tem a possibilidade de gravar a tela, né? Que é só clicando Windows Alt G. Depois testem aí no computador de vocês para ver se dá certo. Eu também trago aqui 3 sites, né, que vocês podem utilizar, que são muito interessantes, né, trazem modelos de slides, por exemplo, para você que não tem tanto tempo de estar configurando uma produção, tá certo? Então, fiquem muito à vontade para utilizar essas ferramentas aqui, ó, como eu digo aqui, Slides Go, Slides Mania, Slides Carnival. Esse terceiro é um dos que eu mais utilizo para as minhas aulas, eu acho muito bacana, muito interessante, certo? Então é isso. Então depois tirem um print, tentem ver aí de forma mais detalhada, que tem muitos modelos bacanas que vocês podem aproveitar para as suas aulas, tá? Gente, para finalizar mesmo, real oficial, para cumprir o nosso tempo, certo? A gente tem uma ferramenta que é muito interessante, muito bacana, e sabe uma ferramenta que assim, repleta de possibilidades? É o Invertexto, tá? Que você pode fazer. Vou deixar até mesmo vocês um pouquinho curiosos em relação a ela. Você pode inverter o texto, criar um texto de maneira invertida, colocar maiúsculas em minúsculas, ordem alfabética, de cabeça para baixo, contador de caracteres, comparar textos. Você pode usar uma cápsula do tempo e enviar uma mensagem para você futuramente. Isso é bem interessante para os alunos em produção textual. Organizar links, sorteio, lista aleatória, números. Sabe um aplicativo que tem de tudo nele? É esse aqui. Um calendário, contador de dias, somar ou subtrair dias, calcular a idade. Gente, isso aqui é uma ferramenta que tem muita coisa. Inclusive, para quem, para redes sociais, tem algumas extensões que você pode ver quem não segue você no Instagram, gerador de link para o WhatsApp, juntar PDF, sabe aquele site que reúne tudo o que você precisa? Até signos, leitura rápida, por exemplo, para alguma pessoa aqui, por exemplo, tem uma leitura rápida, vou mostrar aqui para vocês, né, Você pode ver as taxas, o fundo, a fonte, e clicar aqui, para ler rápido. Não vou fazer a leitura não rápida para não matar a coitada das intérpretes, né? O nome da igreja, não é Aurenista. Gente, então, no mais,
era isso. Eu espero que tenha ficado muitíssimo claro para vocês, né, dessas possibilidades. Obviamente, a gente tem muita coisa ainda que a gente pode explorar, né, eu realmente fiz um recorte do que pode ser mais útil para a nossa realidade aqui, mas sempre ponderem do que realmente é importante na sua realidade escolar, no contexto em que você está. Muitos alunos não têm acesso a ferramentas, dispositivos, né, e pensar em possibilidades também nesse sentido é muito válido, né, pensar em aulas assíncronas, pensar, sei lá, não sei, aqui a realidade, graças a Deus, é boa, mas já vejo, sei lá, transmissão pela televisão, né, programas de rádio com aulas e por aí vai. Mas era somente algumas dicas para melhorar esse processo de ensino, que não está sendo fácil. Agradecer mais uma vez ao PIBID, ao Residência Pedagógica, pelo convite, na pessoa da querida Elaine, do Fernando, que estão aqui. Agradecer às intérpretes e deixo aqui meus contatos, né? Caso vocês tenham mais dúvidas, eu não consegui acompanhar o chat do YouTube, mas fico disponível, tá? E muito obrigado. Você, Everson, muito obrigada. Olha, é tão bom aprender com você. É tudo tão leve, tão fácil. Fica tudo tão colorido, tão bonito. Você sabe que eu sou sua fã. E o nosso grupo aqui de Inimigos do Fim... Olha, tem um grupo, uma galera, pedindo já o curso parte 2, tá? Já estão aqui, ó, já estamos pedindo ensino por e com telas, o que podemos usar no ensino, parte 2, certo? Adorei, gente. Me chama que eu vou. Bom,